Só colocar E aqui. é isso aí, nós estamos iniciando mais um Godcast, o seu podcast cristão. Estou aqui hoje com um amigo que recebi, já conheci ele. Eu conheço você há quanto tempo, mais ou menos? Uns 5 anos já? Isso é um pouco mais, É talvez. isso, um pouco mais, né? Olha, tem tanta profundidade de conhecimento que nós vamos conversar sobre o tema que você já viu aí, neopentecostalismo. Ele já até passou por esse movimento aí, ele vai contar um pouquinho a experiência. E nós vamos tratar um pouquinho sobre o que é ser neopentecostal, por que eu devo decidir por uma igreja neopentecostal ou não, para onde eu devo seguir. Nós vamos saber um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero falar para você que quer saber o seu dom espiritual, você acessa o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, clica lá no vivendoevangelho.com.br, baixa agora o seu teste de dons espirituais em PDF, faça o seu teste e sirva da melhor maneira na igreja que você está, na igreja que você congrega, ou mesmo na comunidade que você pertence. E o nosso patrocinador, Creme Americano, uma base, várias possibilidades, que tem revolucionado o mercado de delivery de milkshake. Liga lá o João, pode falar com o João ou com o Ricardo que você vai ter um atendimento maravilhoso. Os contatos também estão aqui na descrição. Os contatos do Renan, que é o meu convidado de hoje aqui, vai estar também aí, as redes sociais dele, tudo aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, Renan, é um prazer recebê-lo aqui, mano. Prazer é meu, obrigado. É uma alegria, principalmente quando a gente está entre amigos. Fica à vontade, fica tranquilo para desenvolver qualquer tipo de tema que vier. O amigo geralmente não pega a gente em coisa... Ou pega, né? Pega, amigo é ao contrário, né? Mas não, amigo, você está aqui para isso, você está aqui para isso. Nós conversamos há muito tempo, né, já sobre essa questão do movimento neopentecostal, a gente fala sobre isso, a gente definiu o tema juntos, mas eu fiz aqui umas perguntas aqui que até a gente deu uma repassadinha aqui, mas vai ser na surpresa, né? Eu quero ouvir também as respostas, mas primeiramente eu quero perguntar para você, você teve uma experiência com o movimento neopentecostal na sua vida, né, de evangelho, você pertenceu a isso, fez parte, eu não sei se você já pregou em igrejas, toda essa estrutura do universo neopentecostal, e daqui a pouco a gente explica a diferença do neopentecostalismo. Quando você fez parte disso? Já, a minha família é de origem, é engraçado falar isso, minha família é de origem presbiteriana, mas por conta de um pentecostalismo, mas pentecostalismo clássico, assim, pela questão de milagres, assim, eu tinha um tio que tinha uma deficiência física e levaram ele numa tenda, orou e ele foi curado, e aí a família acabou ingressando para a questão pentecostal. E como o neopentecostalismo nasce como uma distorção, é muito sutil, algumas pessoas foram caminhando para esse sentido sem até perceber que estavam nesse barco. E para mim eu acho que foi do mesmo jeito. Na verdade, eu acabei criando um ciclo de amigos, acabamos desenvolvendo amizade, e aí eles foram caminhando nesse sentido, e sempre chama para pregar, e sempre tá junto, e aí você não vai nem percebendo, chegou uma hora que a pessoa já estava com as práticas neopentecostais, alegando ser pentecostal clássico. E aí a pessoa nem parou para pensar nisso, não houve. E aí, nesse momento, eu acabo me envolvendo, acabo pregando na igreja dos amigos. Ainda nessa época eu tinha muito dessa questão de vamos estar junto, porque a amizade é mais importante, é melhor uma porta estranha aberta do que nenhuma. Toda essa alegação, porque na verdade eu acho que isso se ninguém quer, a gente quer procrastinar essa decisão de romper com esse ciclo de uma vez. Acho que em prol da amizade, em prol da fraternidade, a gente fica, tentando repassar. E foi nesse momento que eu me vi pregando em lugares, promovendo até essa ideia neopentecostal sem perceber o que estava fazendo. Até que eu, de fato, eu encaro... É engraçado, porque pode se tratar como uma experiência também. Eu entendo um chamamento de Deus, assim, para uma valorização dos princípios do cristianismo. Continua sendo pentecostal, clássico, assim, mas aí acabei me desconectando, Você nem percebe, né? Você vai se envolvendo, né, com o movimento. É que muitos movimentos pentecostais se tornaram neopentecostais, né? Se você tem nos anos 70 movimentos que nasceram neopentecostais, 80 já para o 90, mas a maioria lá do 70 já existiam movimentos? Começa a enveredar, é isso que a gente está falando, começa a ideia do neopentecostalismo, a proposta começa a ganhar corpo.
mas ainda ninguém fala assim, sou neopentecostal. Entendi. O conceito neopentecostal não existe. Tá, agora, peraí, antes de continuar, qual é a diferença entre... Porque assim, como caracterizar, né, o que é neopentecostal e o que é um pentecostalismo clássico ou histórico? Qual que é a diferença? Como caracterizar? Primeiro que eu acho extremamente importante essa caracterização, essa desassociação de um... Porque o neopentecostalismo acaba se apropriando do nome. E aí a gente já vai saber por que depois. Enfim, o pentecostal, uma definição teológica do pentecostal. É uma pessoa que acredita numa segunda experiência com Deus, acredita na primeira experiência de salvação e acredita em uma outra que dá-se o nome de batismo no Espírito Santo. Ela é importante, ela é relevante, ela talvez seja até fundamental para a anunciação do Evangelho, para potencializar o cristão, para fazer dele um pregador mais intrépido ou coisa parecida, mas ela não é equivalente à salvação. A salvação, para o pentecostal clássico, sempre é a maior experiência de todas. Ser regenerado, justificado. É a top 1. Depois... E o batismo, ele é importante, é significante, transforma a vida do homem, mas não é equivalente à salvação. O pentecostal assembleiano, ele acredita na primeira evidência. Sempre. Se eu não me engano, é até estatutário. Aí você tem dentro do movimento pentecostal pessoas que acreditam na evidência, ou que acreditam que quase sempre a primeira evidência é o falar em línguas, mas que ela não é obrigatoriamente a primeira evidência. Tá. Você precisa falar em línguas, um pentecostal, ou alguém cheio do Espírito vai naturalmente falar em línguas. Seria o revestido de poder. Isso, revestido de poder, que tem essa segunda experiência. Sim. Ele vai acabar falando em línguas, mas não é obrigatório ele falar em línguas. O pentecostal, ou a normatização do pentecostal, vai muito lá em 1 Coríntios, a gente estava até conversando em off aqui, e lá Paulo vai falar assim, todo mundo fala em línguas? Não. Então, resolvido. Pacificado. Ele não está dizendo que todo mundo que não fala em línguas não é batizado no Espírito. Ele está dizendo que dentro dos batizados no Espírito, ou dentro daqueles que foram revestidos, alguns não falam em língua. E, pois bem, aceite isso e... Tá tudo bem. E conviva com esse fato. Entendi. Existiu, na verdade, antes, um problema de irmãos até decepcionados, frustrados, né? Que o cara fala, vai falando glória, vai dando glória a Deus. Eu fiz parte de uma igreja pentecostal, né? Onde tem as 4 premissas, né? Que é o salva, cura, batiza e voltará. E a questão do batiza, né, por exemplo, era uma regra local, eu não sei se é denominacional, mas local era. Vai fazer parte do louvor? É batizado no Espírito Santo? Não, então você não pode. Para ser obreiro. É estatutário então, isso. É estatutário. Tá. É que assim, eu não sei, tá? É que daí fala assim, o batismo ali deveria estar escrito o seguinte, fala em línguas, não é batizado no Espírito. Deu para entender assim? A evidência é o sinal o que ali subentende-se que ele está te perguntando se você fala em línguas, não se você foi batizado, se você teve essa segunda experiência. Ele está perguntando, você tem essa evidência? A evidência do falar em línguas? Não, então, a evidência, eles queriam saber se tinha evidência. Mas lá não está escrito isso, está escrito, você é batizado no Espírito? Então, estatutariamente, você foi batizado no Espírito, mas por um erro de interpretação futura, seria isso? Não, eu acho que a proposta já era essa mesmo, do falar em línguas. Tá. É que assim, vai haver depois no movimento pentecostal clássico uma distinção disso. Não é uma distinção, mas é a tolerância, assim. A ideia de que você pode falar em línguas, que é apropriado, que é indicado, que a Bíblia encoraja, mas que não é obrigatório. Ao contrário dessas primeiras igrejas que partem da teologia pentecostal assembleiana, eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui, eu estou falando do que apesar de eu não acreditar na obrigatoriedade da primeira evidência, também não discordo dos irmãos lá, eu acho que a igreja precisa ter algum tipo de organização para ter uma confessionalidade, para se dizer parte de uma tradição. Então, acho que talvez é mais por conta disso, né, que você fala, sou pentecostal e o pastor não fala em línguas, fica uma coisa até que meio, choque. Fica estranho até. Então, assim, acho que é mais por uma questão... Estrutural. Estrutural. E aí você vai ter o pentecostal clássico acreditando nisso, e ele acredita no quê? Que o enchimento do Espírito, ele tem uma função que você... é para servir a igreja. É para anunciar o Evangelho. Atos 1:8.
e sereis revestido. Qual é a função? Para ser minhas testemunhas. Interessante. Então o pentecostalismo clássico faz, para que você tem esse enchimento? É assim, ele desenha o reino de Deus não como palco, e sim como uma sala de aula, ou como uma servidão. Olha, você é revestido com um propósito, de maneira a instruir o povo ou potencializar sua capacidade de evangelismo. Daí que você vê a expansão do cristianismo após o século XX através das igrejas pentecostais. Porque eles vão onde ninguém quer ir. Porque ele está municiado, para quem acredita, ou para quem não acredita, pelo menos dá para entender assim na cabeça da pessoa, ela está, eu acredito piamente, ela está municiada, ela está potencializada com um propósito, para anunciar as boas novas de Cristo. Não é para uma competição de decibéis, né? Quem ora mais alto, quem fala mais em línguas, ou quem sabe... Não, tem um propósito. E aí ele acredita na continuidade dos dons, acredita na profecia no sentido bíblico, de denunciar o pecado e anunciar o conserto, e acredita nas visões também. Ele acredita que Deus dá conhecimento do futuro, acredita de tudo isso, mas o pentecostal clássico não acredita que isso é algo autoritativo. Ele acredita que tudo isso está sob júdice, está sob análise, ou está sob o escrutínio bíblico. Você não pode, não é autoritativo, não é. O pentecostal clássico, ele é guiado pela Escritura. Toda vez que ele tiver entre uma experiência pessoal e a Escritura, ele fica com a Escritura. Esse é o pentecostal. Agora vamos lá, o que diferencia o neopentecostal? O que tira ele disso? Porque não são só as 3 primeiras letras da escrita. Porque neopentecostal não é new pentecostal, né? É a mesma associação errada que se faz com neocalvinismo e new calvinismo. Você cata neocalvinismo, o Abraham Kuyper falando de neocalvinismo. E aí você vai qualificar os new calvinistas, que dá o sentido de novo, você cata Keller, Piper, e são coisas totalmente distintas. Um tem a ver com a maneira que você olha o mundo, pela ótica cristã, e outro tem a ver mesmo com o aperfeiçoamento da doutrina calvinista, ou com uma nova perspectiva a respeito. Já o neocalvinismo, ele não tem nada a ver, não é a progressão, o neopentecostalismo, perdão, não é a progressão do pentecostalismo. A evolução. Nossa, melhorou, nós temos um upgrade, sim, upgrade no pentecostal. Na verdade, ele é o contrário. O que muito pentecostal clássico não fala, a fim de manter-se politicamente correto, é que o neopentecostalismo, ele é uma distorção da tradição pentecostal. Eu considero hoje, agora, depois de tantos anos, desde 1901, que é a primeira experiência carismática, ou pelo menos o ressurgimento, ou a sistematização da teologia pentecostal, porque eu acredito que isso sempre existiu, desde lá para cá, agora nós estamos falando já de uma teologia pentecostal, de uma perspectiva pentecostal, de ver a teologia, de estudar a teologia, de fazer hermenêutica. Hoje já existe isso. Então, assim, nós estamos falando de uma tradição cristã, enquanto o neopentecostalismo é uma distorção, é um movimento que distorce a proposta do pentecostalisalismo. Para ficar mais... Porque isso aqui é muito filosófico, né? Não, assim, agora... Para ficar mais prático. Características para ser mais de prático. Púlpito, Para ficar mais prático. Tá. Você vai ver numa pregação pentecostal a ênfase nos dons, a ênfase no avivamento, mas vai ver principalmente a ênfase no anúncio do Evangelho de Cristo, na salvação, na regeneração, na justificação. Você vai ver num púlpito neopentecostal a ênfase no bem-estar permanente. A qualquer centralidade custo. No homem, né? A qualquer custo. A teologia da prosperidade. Você vai ver a questão dos votos. Elas são constantes. Você vai ver o pentecostal falando, olha, eu sou cheio, o pentecostal clássico, eu sou cheio de poder porque Cristo está em mim. Eu não manifesto essas coisas para Cristo vir a mim. Ele está em mim. Sou. Porque eu sou um receptáculo do Espírito Santo, é por isso que eu posso fazer. Já o neopentecostalismo vai condicionar as pessoas ao seguinte, faça o seu voto e aí Deus virá até você. Faça o seu voto para você ter uma boa vida. O pentecostal clássico está preocupado com o transcendente.
muito mais até, às vezes, que um reformado, que está preocupado com a questão literal, com a análise crítica e etc., a questão textual. O pentecostal, às vezes, ele nem tem esse tipo de alfabetização bíblica, mas ele sabe de uma coisa: Jesus está vivo, vai voltar para buscar ele precisa ser fiel, ele quer ser crente, quer morar com Jesus. A convicção das bases do evangelho está nele, né? Se você... É que a gente estava falando, existem coisas secundárias entre os reformados e os pentecostais clássicos, mas nas primárias nós concordamos com tudo. Sim, sim. Na questão teológica, um pentecostal clássico está mais próximo de um reformado, é engraçado falar isso, do que de um neopentecostal. Realmente. Assim, o neopentecostal com essa proposta de boa vida, ele suscita heresias antigas, gnosticismo, nós temos uma revelação secreta da salvação. Venha até nós, porque nós temos a proposta da salvação. Eu fiz uma monografia no seminário, né, exatamente sobre isso, falando sobre a pós-modernidade, mas eu chamei na época de ultramodernidade, inspirado pelo meu professor de ética, ultramodernidade ou modernidade líquida, né, que se adapta às necessidades, como a água, né, que ela escorre e ela vai para onde é mais fácil. E aí eu fiz esse contraste com esse neopentecostalismo, que é, se a igreja está pendendo para finanças, bora falar de finanças. Se a igreja está pendendo para cura, bora falar sobre cura. Se a igreja quer ouvir revelação, diminui a pregação e vamos revelar. E eu falei sobre isso. Você não tem aquela plataforma da verdade. O pentecostalismo clássico, o reformado, as outras tradições cristãs, eles partem de pressupostos bíblicos, transcendentais. O neopentecostalismo parte de pressupostos humanos, as necessidades, de afagos às carências humanas. É um balcão de negócios. O pentecostalismo clássico vê muito Deus sentado num trono de graça. O neopentecostal vê Jesus de chapéu atrás de um balcão de negociação. Perigoso, hein? Assim, o pentecostal pode até errar, o clássico, em afirmar que tudo é decreto de Deus, fazer afirmações de decreto a partir de narrativas. Mas ele nunca vai questionar a autoridade que Deus tem para decretar. Que só pode acontecer uma coisa porque Deus decretou. Já um neopentecostal, Deus está pronto para negociar. Desde que eu me comporte. Sabe aquela ideia que muitas pessoas têm? Inclusive, não sei se você, quando começou a caminhada da fé, falou, não ora o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é vã repetição. Sim, sim. Esse texto eu fiz parte do movimento neopentecostal. Mal interpretado é uma maneira gentil de falar disso. Na verdade, o que estava acontecendo ali é que os romanos estavam acostumados a enquadrar os seus deuses, fazer um certo tipo de conjuro que forçava o seu Deus a atender a sua demanda. O catolicismo herda muito disso. Santo Antônio, as mulheres queriam casar, não casavam, colocava ele de ponta cabeça. Eu vou te pressionar até você atender. E era isso que Jesus estava falando. Eu sou um Deus soberano. Eu não sou como as imagens romanas. Não adianta você fazer qualquer tipo de conjuro. Interessado. Peraí, eu tinha uma mangueira na minha casa. Mangueira, árvore, né? De mangas. E quando foi tirar a mangueira, né? Porque não dava mais para sustentar a árvore, estava caindo tudo. E aí foi tirar a mangueira, tinha um Santo Antônio enterrado de ponta cabeça. Se alguém queria casar alguém lá, provavelmente... Não sei se é de família a casa, vai ver se é coisa de vô, de gente antiga. Aí você pega isso e Jesus está falando o quê? Não façam repetições. Ou seja, vocês não vão conseguir me pressionar. Eu não vou atender os anseios de vocês. Quem determina as regras, quem estabelece os princípios, sou eu. E por que eu vou afetar? Porque o evangelho é poderoso, porque essa habitação do Espírito, porque esse enchimento do Espírito é poderoso, ele começa a afetar o meu comportamento. Ele começa a mudar quem eu sou. Ele é tão poderoso que ele não cabe num receptáculo estagnado. Ele vai acabar me transformando, ele vai acabar afetando tudo que eu sou e tudo que eu faço. Minha maneira de se comportar, inclusive, é um problema que você vai ver dos anabatistas com os reformadores. Sim. Que vai falar assim, não, peraí, que reforma é essa que não afeta o comportamento? Não, precisa afetar. Você vai ver os petistas depois falarem, peraí, gente, vocês estão atendendo essa teologia liberal? É um engano isso, porque a gente precisa do fervor do Espírito. E é uma coisa que ninguém fala, porque o resgate da doutrina vem por causa do fervor na história da igreja. É através dos irmãos que
hoje seriam considerados pentecostal, do ciclo de oração da igreja, Sei. que o amor pela doutrina volta. A igreja pentecostal sempre amou a Bíblia. Houve uma aversão ao estudo acadêmico, mas se você perguntar da escola bíblica dominical, sempre teve. Sim, foi a base, né? A ideia de que a Bíblia interpreta a Bíblia, que é uma coisa até exegética, assim, hermenêutica, você vai ter lá, talvez de maneira equivocada, talvez pessoas academicamente despreparadas, sem conexão com a academia, mas tem essa vontade. Já o neopentecostal não tem interesse nenhum com isso. Isso que eu falei aqui no início, né? Pontuei lá as 4 características da igreja pentecostal que fiz parte. Eu fiz parte da igreja pentecostal quadrangular, que é uma pentecostal histórica, e desde quando eu fui pela primeira vez, uma coisa você não podia faltar, que era a escola bíblica dominical. E sempre tinha um professor ensinando sobre Jesus, a cruz, os valores, Você né? pega esse mote, que é um mote do pentecostalismo de modo geral, não só da quadrangular, que Jesus salva. Geral, né? Isso geral. é uma verdade, Jesus salva. Sim, Jesus salva. cura. Aí você precisa ser continuista para acreditar. Precisa. Mas tem muito calvinista continuista, reformado continuista. Hoje talvez até na verdade os sensacionistas apareceram bem depois com assim, essa expansão dos sensacionistas, ou pelo menos ele conseguir falar com a própria boca. Vem do MacArthur, essa galera mais já existia antes, mas ele é o grande propagador americano. Você pega isso, mas tem dentro dos reformados. Jesus batiza no Espírito. Você pode se opor a essa ideia pentecostal, essa ideia carismática, mas você não. O reformado vai dizer que é verdade, mas que esse batismo é o batismo no corpo, na igreja. Então não é uma distorção da verdade. E Jesus voltará. Isso é uma. Qualquer um que afirme que Jesus não vai voltar, não é uma questão de ser reformado ou pentecostal, é uma questão de ser herege ou bíblico. Ou você acredita na volta corpórea de Cristo, assim como a ressurreição foi corpórea, esse é o princípio basilar da fé. Então você vai ver o princípio, o primórdio do pentecostalismo, ele é associado a doutrinas bíblicas, a doutrinas basilares do cristianismo. O neopentecostalismo, que vem com a Igreja Nova Vida, que nunca teve problema de falar, que era neopentecostal, que gera outras igrejas que nós já conhecemos, que são as igrejas televisivas, que na verdade não tem nada a ver com o que a gente fala. Deixa pra lá. Enfim, não precisa falar o nome, mas todos sabem. Você fala assim, isso aqui é uma parreira. Como você sabe? Porque eu tô vendo a uva. É a mesma coisa. Não precisa falar. Não sou neopentecostal, sou bíblico. É a mesma coisa de uma parreira dizer, eu dou maçã. Mas eu tô vendo a uva. Como é que você quer falar que dá maçã? Pensando, você não acha que essas igrejas, igual neopentecostais, elas não enxergam a necessidade, a carência da busca desesperada por um Deus, sabe, Kierkegaard, né? Essa busca desenfreada pelo divino, e elas vêm e apresentam, isso aqui cura, enche de água, coloca em cima da televisão e eu vou realizar uma oração. E aí, assim, com certeza vai ter gente assistindo, e eu conheço também pessoas que já viveram milagres assim. Eu já vi, por exemplo, já foi curado. Como? É que a gente não entende a misericórdia de Deus. Mas esse ponto, ele é fora da questão bíblica, né? Ele tá... Você não pode fazer da sua experiência uma doutrina. E aí vira, se colocar o copo de água em cima da televisão... Isso não é doutrina. Assim, isso é uma experiência pessoal. O que acontece? O pentecostal acredita nisso. Eu acredito na experiência pessoal. Senão eu não posso ser pentecostal. Eu acredito nas curas, eu acredito nos milagres, eu acredito que pessoas receberam o dom de cura, eu acredito em tudo isso. O que eu não acredito é que a experiência pessoal vire uma doutrina, ou que a igreja, de maneira institucional, não pode ser amparada nisso. Assim, onde estão os seus valores amparados nisso? Porque daí você dá muito poder às pessoas. Olha só, se existisse um método para avivamento, nós estaríamos no modelo de avivamento das Uzas até hoje, não tinha acabado. Ou não tinha tido uma metamorfose. Não existe uma conta, faz isso aqui que vai dar nisso. Não tem isso daí. Não é lógico, né? Vem aqui. É um padrão. Vem aqui, repita esse padrão e você será curado. Aí você... Não, e assim, até o movimento tradicional acredita em experiências também. Conheci muitos tradicionais que acreditam nessa experiência momentânea, específica, mas o problema é transformar em doutrina. Porque assim, ainda a gente está nas características da igreja neopentecostal. Aconteceu uma experiência, sei lá, pega quarta-feira, o pastor da igreja neopentecostal vai domingo pregar. E aí, quarta-feira aconteceu uma experiência no trânsito que alguém
deu uma fechada nele, ele falou, Deus abençoe, a pessoa desceu, é um exemplo, tá? Ele venceu o impulso de ficar nervoso. Chegou para ele e falou, tá aqui, ó, R$1.000 na sua conta, porque você foi um homem de Deus e tal. Ele chega aqui e prega que se você fizer o bem, ou se você resistir às pressões deste mundo, o Senhor vai te recompensar. E não é verdade. Ele está ensinando a coagir a Deus, né? Fala assim, ó, se comporte seja direito, bom. porque se você for bom, Deus vai ser impelido, vai ser forçado a te dar algo. Esse é o método de arrancar algo de Deus. Isso... Eu até falo sobre Skinner, né? Teoria comportamental, né? Deus que vai, se você for bonzinho, você tem que tem gente que pensa que a cruz converteu Jesus, né? Converteu Deus. Boa. Assim, Deus era mal. Já recebi essa pergunta essa semana. Deus era mal, aí Jesus foi pra cruz, aí Deus ficou bom. Deus ficou bonzinho. Deus ficou bom. Ele aprendeu com o sofrimento. Quem se converteu foi ele. É impressionante. É um exercício de reflexão. Deus sempre foi bom, sempre deu as coisas por bondade. E se eu acredito em dons, eu acredito que eles são por bondade, por misericórdia e tem uma funcionalidade. Se eles não edificam a igreja, assim, ó, o pastor tem dons, ele não é mágico. Tem que parar com essa... O neopentecostalismo, ele é esotérico. Ele não é místico. Porque místico, se você pegar a etimologia da palavra, você vai misturar com algo desconhecido ou com algo, não sei, transcendental. Isso a igreja tem. Se fosse usar a tradição da palavra etimologia de místico, nós estamos falando, o evangelho é místico. É místico, tem a sua parte mística. Sim. O que ele não é esotérico, o que ele não é misturado. É místico no sentido popular. Isso daí, não, né? Ele não é mágico, né? Mas, as curas acontecem? Acontecem. A mão de quem? De Deus. Mas tem que ter 7 voltas. Agora, se você acredita, não, aí você acredita no condão mágico. Essa é a proposta do neopentecostalismo. Enquadre-se no meu modelo e você será rico, curado, você terá uma vida plena, satisfatória e feliz. Pronto. Ele promete o que nem Jesus prometeu. Para você ver como trata-se de um megalomaníaco essa pessoa, de alguém com uma vontade de dominar o próximo. Ele é manipulativo. Ele promete uma coisa que nem a Bíblia promete. A Bíblia fala que pessoas boas teriam dias difíceis. E que o cristianismo não é estar sempre bem, mas é acreditar para além dos dias maus. É permanecer firme na promessa do que está por vir, do reino vindouro. Inclusive, o pentecostalismo nasce nisso. Você vai ser revestido de poder para aguentar. Você vai ver Paulo em Colossenses falar, orem por mim, para que eu propague mais essa verdade. Para que essa verdade chegue a mais pessoas. Ele não, Colossenses 4 não fala assim, olha, ore para que eu seja livre. Paulo não fala isso, não, a oração, orem por mim para que eu seja mais cheio de Deus, para que eu fale mais essa verdade, mesmo no cárcere, mesmo preso, mesmo numa situação desfavorável. E essa é a proposta do pentecostalismo clássico. Deus vai te encher para suportar os dias difíceis, para ser mais resiliente, não no sentido coach de ser, mas no sentido cristão, de suportar. Você vai suportar as perseguições porque você é cheio do Espírito de Deus. Então, quando você fala nesse movimento coach, ele se apropria muito do neopentecostalismo, porque se parece, né? O neopentecostalismo se apropria dele. Se apropria dele. Eles são siameses. Porque a proposta é a mesma. Acabe Jezabel. Porque a proposta deles é a mesma, o bem-estar permanente. É criar um método... Que no universo coaching, se ele for feito com desígnio, com estudo, talvez ele se aproxime mais com uma coisa mais, como é que eu posso dizer, verdadeira? Não, ele pode ser verdadeiro não no sentido pleno, mas em questões isoladas. O coach, por exemplo, ele pode te ensinar a manutenção do tempo, ou otimizar o tempo. E naquilo você pode ser bom, pode chegar aos 100%, você pode ser extremamente bom em controlar o tempo, ou em produzir, ou criar um tempo produtivo, mas o coach não pode te oferecer a plenitude. Quando eu digo felicidade plena. É isso. O que acontece é que ele pode ser pleno em alguma coisa, mas não pleno em tudo. Então, na verdade, não seria pleno. Ele pode ser bom, pode ser otimizador, pode ser potencializador em uma das partes da vida, mas pleno. Não, e eu vou falar aqui para você uma questão. Meu processo de transição da saída do neopentecostalismo, porque eu saí lá do neopentecostalismo mesmo. Foi cair da cama, não, brincadeira. Foi cair da
cama, né? Do penhasco. Do penhasco, penhasco mais alto num vale mais profundo. E quem me orientou muito na época que eu fiz o MBA foi um coach. Sensato. Ele não chegava pra mim e falava assim, grita que você vai vencer. Porque meu grito não fazia nada além de estragar minha garganta. Não que não era bom para aquele momento, sabe? Muitas vezes... extravasar aquela tristeza. Extravasar é legal pra caramba, mas nada disso muda, não transforma o ambiente. Martin Lloyd Jones, que é usado para defender os reformados, pentecostal, tudo ao mesmo tempo, esse conseguiu. É o que fala o Luiz Saião, né? A beleza de ser batista é que eu posso ficar em cima do muro. Assim, não precisa escolher o lado de ninguém. Ai, meu Deus Sou do céu. tranquilo. Então, assim, ele falava que o Martin Lloyd Jones, que usar o evangelho para fins meramente psicológicos é diabólico. Então, quando você usa a proposta da eternidade para coisas findáveis, para coisas terrenas, aí é diabólico. É sutil, mas é mortífero. Que loucura, se você falar assim, não, eu vou gritar para extravasar. Extravasar o quê? Não, eu vou ser livre. Não, livre do que você está falando? Livre de uma cadeia emocional? Momentaneamente? Pode ser. Mas a única proposta de liberdade plena, eterna, é a cruz de Cristo. É o sacrifício remidor de Jesus. O resto tudo é para agora. A proposta de Cristo é para agora e para sempre. A palavra ligada à liberdade é gnosco, né? Conhecereis. Então, assim... Não é experiência. E é conhecer o quê? A verdade, né? E ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. É me conhecer. A plenitude está... Nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade, de toda a eternidade, de tudo que é magnífico, de tudo que é excelente, de todo o governo. Nele estão todas as coisas. E fora dele não há nada que seja perfeito. A discussão dos dons. Os dons vão acabar? Vão, quando o perfeito vier. O que o continuista entende? Que quando Jesus vier, quando o perfeito se manifestar, não precisa de dom, na verdade o pastor, o músico, eu não sei como chama, porque o pessoal gosta de ser chamado de levita, engraçado. Levita, tá certo. Isso é um outro caso aí. Outro tema. Mas o músico, o cantor, o pastor, eles são inúteis, né, diante do eterno. Para quê? Quando o perfeito vier... Nada disso. Não faz sentido mais. Inclusive os dons pessoais também, nada disso faz sentido, porque a perfeição, a plenitude agora está diante de nós. Como seria um culto? Você pregou no movimento, né, neopentecostal, fez parte, e um culto neopentecostal, o que ele precisa ter para ser caracterizado neopentecostal? Por exemplo, eu cheguei hoje para assistir uma igreja, pensa que alguém que está assistindo agora, fala assim, estava procurando uma igreja, agora eu vou repensar. Ele chega na igreja e fala, o que eu paro, presto atenção e falo, poxa, é neopentecostal. Ele é sincretista, ele mistura tudo. Mistura tudo. Mistura tudo. Você vai ver pastor... Olha aí, Lucas. Ouviu? Lucas é da produção aqui. Quem você trouxe para te acompanhar aqui? É o Kevin que tá aqui. Kevin? Seja bem-vindo, Lucas da produção aqui, obrigado. E vai lá, olha lá, Lucas, presta atenção e anota aí, hein? Ele é sincretista, ele mistura tudo. Você vai chegar lá, o pastor... Eu posso falar isso? Vai dar problema para ninguém, né? Você vai chegar lá, o pastor está fazendo uso de indumentária judaica, ao mesmo tempo que ele está fazendo o voto católico, a promessa, o voto, né, foi abduzido do catolicismo. A promessa, né? E não no sentido de estreitar o laço com Deus, mas no sentido de pressionar Deus a fazer o que ele quer. Ele não vai ter um sermão bíblico. Geralmente, você nunca vai ver, quase nunca, acho que nunca, um neopentecostal ter uma prática de sermão expositivo, que é aquele sermão que você entende, aplica, pratica, explica. Você não vai ter isso daí. Você nunca vai ver um neopentecostal. Geralmente, o líder daquela igreja, ele é tratado como uma divindade, ele é o oráculo, Hércules, ele é um Hércules, ele é um semideus. Eu sempre falo oráculo. Ele manda em tudo. Ele tem uma característica assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ele tem a prévia daquele sermão não é uma linha de estudo. É porque não é um sermão, né? A prévia é um discurso. A prévia daquele discurso / sermão, entre aspas, nossa, se tivesse um professor de português ia ter que nos analisar aqui. Ainda bem que Então, a prévia é um monte de 7 dias, 7 dias no monte, com um jejum de 30, sabe? Que
uma revelação noturna num sonho e aí ele eu chega... fui a um evento que o cara acordou a gente 3 horas da manhã e falou, vamos lá, nós vamos dar as 7 voltas de Neemias. Eu falei, assim, eu sei que são 3 horas da manhã, mas eu acho que você misturou as histórias. Neemias deu 7 voltas. Aí eu falei assim, não é 7 voltas? Acho que você tá falando de Josué, de Jericó. Eu falei assim, não, é dos dois. É por isso que é 7 voltas de Neemias. É com poder para derrubar as montanhas e com autoridade para governar. Você entendeu? O cara, uma força grande. na verdade, onde o cara quer chegar? Tem que forçar. Não tem propositura teológica nenhuma. Não é baseada em nada. É uma invenção que foi criada a fim de coagir, a fim de manipular pessoas a fazer o que ele quer. E posso te falar a verdade? No final, se você apertar, tudo para em uma questão financeira. Exatamente. Isso eu ia pontuar. O foco do culto termina no sacrifício e geralmente uma palavra de... Um envelope colorido. Um envelope assim, colorido. eu sou adepto do uso do dízimo dos 10% para manutenção da casa, não com a teologia do pânico, né? Você olha, é melhor dar do que parar na farmácia. Eu postei esses dias do Israel Tardinos lá, que o devorador comendo sucrilhos. Mano. Mas eu sou adepto como uma métrica, porque assim, a maioria das pessoas que vem me perguntar se o 10% é certo, nunca é para dar 20%. É sempre que ele não quer dar nada. Na verdade, essa pergunta externa muito mais avareza do que vontade de conhecer. Não de dar certo, né? De entregar vontade certo. de conhecer, não é Sim. isso? Não, eu quero ser... Não, eu sempre falo assim, nunca posso dar 30? É sempre assim, posso dar nada? Então, assim, isso demonstra avareza, mas assim, ó, isso para mim é o essencial. Você ter um coração generoso, praticar, se sua igreja orienta a métrica dos 10%, investir com generosidade, às vezes dá até mais, né? Do que o proposto, porque você sentiu que é necessário, porque você participa daquilo, mas não... Olha só, vem cá, tem um envelope, o roxo é para cura, o vermelho é para salvação. Ligado a... O amarelo é para prosperidade. Pula 7 ondas. Chega uma hora que o cara tá começando a prometer o que... o perigo... O que nem... É o que potencializa isso. Por exemplo, a livre interpretação... Assim, nós estamos seguindo os pontos de algumas perguntas e tá tudo já aqui dentro dessa conversa, mas está muito bem caminhado, né? A gente pontuou aqui a livre interpretação e eu acho que aqui vale essa livre interpretação. Por que livre interpretação? Olha o perigo, né? Eu fui numa conferência que, para não falar outra palavra, estremecia São Paulo. Você entendeu? Eu já fui. Já, né? E aí chegou a hora da oferta, eu tava com meu sogro... Várias edições. O meu sogro, sim, não era cristão. O sogro era não gostava, assim. Gostava de vir na igreja e ajudar, sabe? Simpatizante. Simpatizante, conhecia parte do evangelho, mas nunca foi um cara... No final da vida, sim, que ele se entregou a Deus de fato, né? Mas nessa época, não. Ele tava fazendo show, tava fazendo o evento, toda a sonoplastia do evento. E aí tava Aline Barros cantou um monte de cantores, sim, foram excepcionais, cantaram. Tecnicamente excepcionais e muitas vezes tinha realmente uma palavra. Você via que as pessoas que estavam ali não tinham más intenções, as pessoas estavam ali com o coração. Aí chegou a hora da oferta. Uma das ofertas, né? Uma das ofertas. E nessa hora da oferta chegou a pregação da oferta, que ele disse, se Deus não poupou o seu próprio filho, você vai poupar R$1.000 na sua conta? Quando o meu sogro escutou isso, pensa uma pessoa que não estava ligada ao evangelho, de forma nenhuma, sabe? Não queria nem saber de viver o evangelho. Mas quando ele ouviu isso, ele olhou para mim e falou assim, eu acho que isso está errado. É pela lógica. Por eliminação. Não, só de ouvir, você não precisa ter nem conhecimento. Você não precisa ter nada, você não pode nunca ter entrado numa igreja. Ouviu isso, você já olha e fala, você pode ser um ateu. Você ouviu isso e falou, tem alguma coisa errada com esse discurso. É quase cacafônico, assim, né? Quase uma coisa assim, peraí, não tá ornando isso aqui, não me parece real. Naquela época eu fazia parte do movimento, eu tava com uma banda cantando nas igrejas, já achava pregando, isso, mas quando eu ouvi isso, para mim já soou. Falei, isso aí não tá certo. Tem alguma coisa errada com esse discurso. Livre interpretação é que ser generoso. Na verdade, isso não é uma interpretação. Tá, vai lá. Isso daí é a livre manipulação. Manipulação.
é uma inverdade, né? Isso é uma mentira. Na verdade, isso é uma heresia, né? É usar o texto de forma falaciosa deliberadamente. É porque quer isso daí. Isso daí não é porque é um equívoco. A gente está falando sobre coisas secundárias aqui. O arminianismo, o calvinismo são coisas secundárias diante dos cristãos. O que nos une é maior do que o que nos separa. Pelo menos na maioria das pessoas lúcidas, equilibradas. Com certeza. Aí você vai pegar agora, isso daí não é secundário, né? Isso, assim, aquela ideia, Jesus está procurando uma geração para usar. E a proposta dos caras é, Jesus está procurando gente inteligente para usá-lo. Para usar o seu nome em benefício próprio. Para arrecadar, para ganhar, para ter. É assim, se a igreja é de Deus, pode ter certeza que o Senhor é provedor da igreja. Com certeza. E aquelas pessoas vão se sentir em um ambiente saudável, vão patrocinar aquela igreja porque elas querem participar daquilo. Moisés chega ao ponto de dizer, não traz mais. Os caras conheciam quem estava administrando a coisa, os caras faziam para Deus, os caras tinham um princípio, não era uma coisa assim, se você catar um cara desse, jamais ele vai dizer para de trazer. Não tem limites. Tem limites porque vai fazendo um buraco. Eu conheci uma história, isso em loco, de um cara que fez o voto para pagar a pensão do filho dele. Quem abençoa o profeta recebe galardão de profeta. Meu Deus. Mano. Era para pagar a pensão da mulher que ele separou porque ele teve um problema. Isso é loucura, né? Loucura. É assim, uma maldade você manipular. Nessa livre interpretação, como eu tenho chamado por ser mais ponderado, né? Mas as pessoas têm usado isso o tempo todo, sabe? E aí existem outras formas mais leves. Dá para você identificar um culto neopentecostal assim também. Moisés passou o mar, você vai passar também. Davi derrubou o gigante, você vai derrubar também. E assim por diante. Você até pega, assim, ó, eu já vi vários exercícios hermenêuticos, né? Várias pessoas que fazem aplicações no sentido de ilustração, né? Fala assim, ó, assim como Davi derrubou um gigante, haverão problemas gigantes que você vai poder superar. O que me incomoda geralmente nessa proposta é querer falar uma coisa que o texto nunca disse. Isso é incômodo, mas para mim isso parece mais um equívoco do que uma heresia. Agora, você dizer que assim como Deus não poupou o seu filho, e ainda eu tenho pânico de pessoas que usam a obra da cruz indevidamente. São coisas proporcionalmente, distintas. Na balança, é que eu não tenho esse poder, mas na balança do julgamento, tem coisas que eu faço exercício mental, né? Se eu pudesse indicar um outro apóstolo, eu indicaria tal pessoa. Se tiver que escolher, né, entre se eu um falar e pra você outro, assim, ó, esse daí... O que pregou da cruz lá esse tá endemoniado, esse né? já foi. Porque ele pregou sabendo que tá errado. Esse daí tá usando o demônio, né? Esse daí... eu não sei palavra amena pra isso. Vai. Ele é um canalha, esse cara. Porque ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ninguém faz... O que é isso? Isso daí é um exercício de manipulação. Agora, a pessoa que... Eu acredito em pessoas que são... Que nem vocês. Pessoas que são abençoadas através de um sermão, que eu já posso chamar de sermão, que tem um equívoco, assim, uma falta de preparo acadêmico do pastor... Aí beleza, aí tudo bem, eu acredito na simplicidade. Eu também. O Gordon Fee fala muito isso, não entendes o que ele é, né? Fala assim, eu não posso restringir a interpretação bíblica apenas aos acadêmicos, não posso elitizar isso, senão fica uma coisa elitista, só o pastor que, os 3 pontos lá, aquela pregação. Se não leu, entendes o que lês, leia. Não, sugestão total. Inclusive, eu tô até te falando, né, o Gordon Fee, que é um pentecostal, que todo mundo cai para trás. Eu caí para trás quando é um pentecostal, né? Acredita, não? É pentecostal clássico. Não, e assim, é um dos livros mais coerentes sobre interpretação bíblica. É uma mente brilhante, né? Você vai ler o comentário deles, positivo, de 1 Coríntios também, excelente. Assim, um cara desse... E você vai ver ele falando assim dessa... O que eu considero livre interpretação é isso. Essa aplicação que não leva, talvez, em consideração a exegese contextual ali, muito técnico isso aqui, mas o contexto da época, eu entendo. O contexto total, mas que leva em consideração o conceito do texto. Ele
ele extrai a informação do texto, o conceito do texto, falando assim, ó, o que está falando ali? Está falando que Davi, no poder de Deus, venceu um gigante maior que ele, um obstáculo. O cara fala assim, olha, então, assim, ele está de uma vitória, do povo de Deus vencer através do poder de Deus, do que aquilo significava para Israel, de um triunfo, e aí ele basear o triunfo do crente sobre... Sim. Isso daí pode ser uma livre interpretação. Realmente. Aí realmente. beleza, aí tudo bem, que é uma pessoa não acadêmica falando de uma interpretação do texto dela. Né? Agora, esse outro aí é uma maldade, né? Sim, é uma outra questão. Exegeticamente criminoso. Sim. Eu tô aqui fazendo esse contraste, né? Já até para você, pra você ver que muitas vezes não significa, Pra pessoa entrar, assim, a pessoa não entra lá com essa... o que é exegese, o que é... Sim. Pra ficar fácil, eu tô entendendo. Mas, assim, pensando nessa questão da livre interpretação, nesse sentido, como é que eu posso dizer, honesto, tá? Um pastor que é mais simples, que não teve um estudo na questão exegética, não tem um preparo, ele vai pregar isso, naturalmente, é aceitável, realmente. Sim. Você não pode. Eu acho que Por exemplo, você tendo pré-conhecimento exegético, das línguas originais também, conhecendo as línguas originais, fica muito mais difícil. Eu acho que é mais complexo. Não sei se o pastor consegue. Assim, a pessoa... É impossível. Eu não consigo. Sim. Parece que é uma traição, tá traindo a si mesmo. Se eu não checar hoje o grego, em certas palavras que o meu professor Lourenço chama de grávidas, que trazem duplos sentidos, sabe? Duas pessoas. Se eu não checar as línguas originais para poder pelo menos tentar entender, porque muitas vezes você não entende. Porque às vezes o grego tem cinco hipóteses para uma palavra. Não, e o hebraico tem as raízes. O hebraico, você falar de dois iguais, tem uma palavra da dupla, da porta, vai falar duas portas idênticas. Todo, ele não fala se são duas portas, assim. Ele usa uma outra palavra para identificar os iguais. E o tempo todo, né? Daí, mas você vai até, por exemplo, a Bíblia começa com a palavra no princípio, né? Que aí você vê que a raiz é rocha, que é cabeça e... Existe até, não sei se você já viu uma teologia, o neopentecostalismo aplica muito, que entre Gênesis 1 e 2 existe um gap de tempo, que o diabo caiu, governou sobre a terra. Já ouvi essas falas. Doideira total. Sabe eu posso falar para você, eu já deixei de pregar mais sermões por causa da Bíblia e da sua verdadeira interpretação e as línguas originais, do que preguei, sabe? A maioria daquilo que eu tive mais... Sabe aqueles insights malucos que você fala, nossa... Isso vai tacar fogo, nossa, isso a igreja vai vibrar. E eu chegava ali na Bíblia, não era isso. E eu rasgava tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha anotado. E falava, não, a palavra é soberana. Aí você vê a diferença de um pentecostal clássico para o neopentecostal. É assim, ele não vai usar a Bíblia para atender os seus anseios. Toda vez que os seus anseios, um rompante que der esse insight que ele achar maravilhoso, isso aqui vai tacar fogo na igreja. Aí toda vez que ele tiver que xingar a Jezabel sem propósito, ele vai falar, não vou fazer isso porque não tem propósito. Eu não vou pontuar nada de errado só para ver o pessoal entrar no reteté. Porque, inclusive, essa proposta de reteté é uma proposta que não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Mais um ponto que a gente precisa abordar. Você conhece o Elienay Cabral? Não. Conselho. Vejam, assistam Elienay Cabral. Pastor, pentecostal clássico. Você vai tomar um susto, né? Vou ver. Como é que é o nome mesmo? Elienay Cabral. Elienay Cabral. Tá, eu vou ver. Se você vê ele falando da postura de um ministro... Não é possível. Interessante. Se você olhar hoje a Assembleia de Deus do Belém, ela já tem uma confissão de fé. É legal isso, né? Interessante. E você vai ver lá, se a pessoa lê na maioria das vezes, fala assim, ué, como assim? Existe uma liturgia no culto. Também isso é uma questão de identificar um pentecostal clássico. A liturgia do culto é... Neopentecostal não tem liturgia nenhuma, né? Mas hoje em dia, assim, eu vejo muito isso. As igrejas, elas na liturgia, quando eu digo louvor-palavra, na hora do louvor, tá todo mundo cantando agora os mesmos louvores, né? Você chega numa igreja tradicional, tá lá os worship. Nem sei se ruim nisso. Não, eu também não sei. Eu nem tenho opinião, na verdade, sobre isso. Eu acho que ainda não tem espaço-tempo para formar uma opinião sobre isso. Talvez, o que eu sinto é que tá caminhando para um amadurecimento, mas ainda não. Mas hoje você chega, por exemplo, você chega numa igreja tradicional, tá lá tocando worship. E aí você chega numa igreja pentecostal, tá tocando worship. É lógico que o worship na igreja pentecostal tem uma intensidade diferente. E você chega numa igreja neopentecostal, tá o mesmo worship.
Os worships, né? E o Batista que alcança o meio. Ele na sua igreja deve cantar worship, na minha igreja canta worship. E o Batista que consegue alcançar o... Ele tá ali. Ele é equilibrado. Não, você chega lá, tá tocando worship, mas de uma maneira diferente. Cada um tem seu estilo, né? Uma coisa que assusta muito. Você chega na minha igreja e todo outubro tem o mês da Reforma Protestante, pentecostal. Eu achei que era Halloween. Não, isso aí não sei se o pessoal faz, né? Sem saber. Mas tem o mês da Reforma Você Protestante. comemora na escola, né? Eu falo dos 5 solas. Eu acho muito Eu engraçado. também. O pessoal fala assim, mas você é pentecostal e fala? Eu falo assim, eu não estou entendendo. É como se o pentecostalismo fosse algo desassociado da reforma. Você percebe que isso é fruto do que as pessoas assistem na TV. Porque realmente o que se assiste na TV e que os pais da igreja disseram não tem nenhuma ressonância, não faz o menor sentido. É que quando você chega, para quem é leigo, quem não sabe sobre essa ideia do que nós estamos conversando aqui, sabe agora, né? Que você está assistindo aqui cheio de informação, né? Com o Renan. Eu nem te chamo de pastor porque... Não pode chamar de Renan. E a gente tem um tratamento de amigo. Tranquilo. E nessa questão quando a pessoa te olha, você fala assim, sou pentecostal. Ele te associa a toda aquele evento que acontece aquele lá evento Santa televisionado, Catarina. Santa Catarina, Deixa o menino rodar. Estremece Estado. Deixa o menino rodar. E eles pensam, ainda faz um link que foi o que eu conheci, né? Esse movimento todo extremo, não um movimento contido, movimento racional, né? Que você pensa. Eu conheci a partir do Canadá, lá de Toronto, que vinha toda aquela coisa do cair no poder, sabe? A unção do riso, né? Qual que é a proposta? Olha a unção do riso pegando A proposta aqui. do pentecostal, o que é? É assim, ó. Se chega lá em Toronto e fala assim, olha, houve muitas curas, sinais, prodígios e maravilhas. Pentecostal, tudo bem, tá bom, legal, okay. Eu acredito nisso. Agora, se nós desenvolvemos um método, fala assim, ó, isso aqui não tem na Bíblia, cara. Você não vai achar. O que não tem na Bíblia é porque o pentecostal ele vai misturar um pouco também da ideia de Zwingli, assim, que só vamos colocar o que tem na Bíblia. Mas o Zwingli é o extremo, né? Mas ele. Parede branca. Mas ele vai pegar um pouco. O pentecostal, você vai ver assim, a dificuldade que o pentecostal tem para aceitar, para fazer a distinção do secular com o gospel. Você vê, eu acho que eu bem extremo. Sempre. É bem extremo. Pentecostal fala assim, idolatria, né? É difícil pensar nisso. É assim, ó, pro pentecostal, a pessoa fala assim, igreja preta é coisa de pentecostal. Equívoco. Pro pentecostal tem a questão mística. Vai chegar lá, a minha igreja é preta. Eu desde que eu abri. E o cara fala assim, peraí, tá aqui, eu tenho um encarte que você recebe na igreja, fala, nós somos nossa teologia é pentecostal clássica. Aí o cara fala assim, não é possível que esse cara, porque a igreja dele é preta. Jamais, né? Talvez um reformado aceite mais essa questão cultural, aceite melhor do que o pentecostal. Então ele também mistura essa questão. O evangelicalismo brasileiro, ele é muito mais fruto, uma coisa também para se estudar, que é a história dos anabatistas, ele de forma geral, porque essa ideia calvinista vem do Orkut para cá, né? Vem não tinha antes. Nem falava disso. Até minha família é presbiteriana, eu entrava na presbiteriana, o cara tava falando assim, olha, reconheça Cristo para ser salvo. Agora que eu tô lembrando, tem um grupo no Orkut lá que era calvinistas, não era? Cristãos calvinistas, é verdade. Aí que vem Agora essa... Tanto é que o pessoal chama, senhor arminiano, mas o que você leu de Armínio? Nada, mas eu acredito no livre-arbítrio. Eu falo assim, pô, não é possível que você vai reduzir isso, é só isso. Cara, o Zwingli, assim, ele teria um infarto entrando nas igrejas, por exemplo, na sua igreja, ele preta morre, né? Assim, Zwingli, ele acreditava que, assim, não podia ter nenhuma referência a nenhum tipo de contato, imagem, nem representativa. A ideia de Lutero é, vamos tirar o que não está na Bíblia. A ideia de Zwingli é, não vamos colocar nada que não esteja, né? Nem vai... Assim, Lutero, vamos fazer uma avaliação. É o extremo, né? Não vamos aceitar nada. Como a igreja, um caixote branco, que os irmãos não tem música. Microfone, tá na Bíblia? Não, então tira. Aí tem muito disso, você vai ver no pessoal mais alienado, porque se o pentecostalismo ele alcança muito que os reformados, por isso que ele é em larga escala, ele alcança um público menos elitizado, isso é muito importante.
assim, eu desafio qualquer teólogo, seja ele reformado, pentecostal, a afirmar que o pentecostalismo não tem uma forte influência no evangelismo das periferias. Você acredita que foi um dos movimentos mais importantes do cristianismo com relação à propagação do Eu evangelho? acredito que foi o mais importante. Ou mais importante? Mais que a primeira diáspora dos cristãos? Tão Em quanto? número Em número, sim. É, em número, sim. Até por causa da per capita, até por causa do tamanho do mundo. Sim, nós estamos lidando com outra... Em número talvez doutrinariamente não, assim, Tá. na apresentação, mas em número você hoje está falando de 800 milhões de pentecostais. É aquilo que a gente perguntou, tem mais reformado pentecostal, mas tem mais reformado, tem mais teólogo reformado, mas tem mais crente pentecostal. Isso é fato. Por quê? Porque chegou onde ninguém chegou. Essa proposta do evangelho, porque o crente pentecostal, assim, o Lázaro, lembra? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Abre uma igreja, quanto tempo demora para uma... Vamos comparar os mais conhecidos, né? Assembleia de Deus abriu uma igreja, e quanto tempo demora para uma presbiteriana abrir uma igreja? Eu não estou falando o que é bom e o que é ruim. Estou falando em celeridade. Se você cata uma assembleia, você não vai catar todo o material da CPAD e falar, não, isso aqui é ruim. A não ser que você não tenha lido. Com certeza. Você vai ver publicação do Menzies, de uma galera forte. Não, e quem não lê CPAD por ter uma origem, né, da Assembleia de Deus, é um preconceituoso. E tá perdendo muita coisa. Assim, se você vai catar uma igreja assembleia, uma igreja pentecostal, sacerdócio universal de todos os crentes. Isso foi legal no papel. Mas até o pentecostalismo não era aplicado. Só o clérigo falava. Hoje, o irmãozinho pode servir em alguma coisa no pentecostalismo. Ele pode não ser o pastor que vai falar o sermão da noite, mas ele pode anunciar Jesus numa casa, com básico, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus vai voltar. Ele pode. Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nossa, nós temos tanta coisa para falar ainda. Não vai dar, Não vai dar, que pena. Olha, eu ia falar sobre pequenos grupos, mas vamos deixar para uma próxima. Vai ter uma próxima. Eu acredito, eu gosto. E olha, foi incrível. Talvez assim. não na proposta, mas eu gosto. Oi? Talvez não nessa proposta mais propagada, mas eu não, gosto vai ter. Vamos voltar a fazer um podcast parte 2. Agora, ao invés de a gente falar sobre o neopentecostalismo, né? Até porque é cansativo o neopentecostalismo. Aí eu não né? persigo, assim, só para não falar que as pessoas, assim, heresia, maldição, não são as pessoas, a maioria das pessoas são atraídas por um discurso fácil, né? Não, e assim, muitas vezes você fala assim, eu estou numa igreja neopentecostal, identifiquei. Você não estava lá pensando no mal de ninguém, cara. Você está ali tentando buscar, talvez foi a única coisa que você conheceu. Que tem né? próximo também. Que tem próximo, mas talvez seja a hora de você reavaliar. Às vezes Se você encontrou esse podcast, é porque você precisa reavaliar. Às vezes seja melhor você assistir Meu Deus, o que eu vou falar agora? Coloca a câmera nele. Às vezes é melhor você... Se você porque assim, a gente está falando da perspectiva dos grandes centros, né? Que você pode achar uma igreja neopentecostal, pentecostal, presbiteriana, uma do lado da outra. Talvez assim esteja numa cidade que só um neopentecostal chegou lá pentecostal e acabou se transformando em neopentecostal. Hoje, Renan, demorei muito para falar isso, mas tem algumas igrejas ou lugares que se dizem igrejas que é melhor não ter do que seguir. É melhor você assistir uma igreja saudável pelo YouTube, que pode ter seus erros, seus equívocos, mas que não é deliberadamente herege, né? Ou que não distorce a verdade bíblica a fim de ganhar. É melhor do que você ir numa igreja, porque é uma perda de tempo, porque ela não tem cristianismo, e se a sua proposta é conhecer Cristo, você vai encontrar tudo menos Cristo. Perfeito. Lucas, volta aqui agora que eu vou só afirmar isso aqui. Eu concordo com você plenamente. Eu ia fazer a última pergunta agora para você, para a gente fechar esse podcast. Mas não é melhor ter uma igreja neopentecostal, a pessoa servir em algum lugar do que não? Não. Não, é melhor... assim, partir do princípio que só Jesus é a verdade, então bom estar com Cristo. Fora de Cristo é uma enganação. Então, na verdade, dizer isso é falar assim, olha, vamos tirar... Apesar de não ser cristocêntrico, é bom. Isso não existe. Porque o que é bom, o que é pleno, está em Cristo. Tem lugar que é melhor fechar do que você investir na propagação de uma mentira.
Porque, querendo ou não, você vai lá, vai investir, vai participar, vai investir financeiramente, vai investir em serviço, vai investir emocionalmente, em vida, em sangue no sentido literal, né, em trabalho ali, Sim. e vai acabar alimentando uma máquina que serve só para manipular pessoas e para usar pessoas. Eu não estou dizendo, porque o que acontece, às vezes, é o que a gente estava falando no começo, alguns líderes neopentecostais estão tendo práticas neopentecostais porque são frutos do meio, nem sabem o que estão fazendo, porque nem entende essa confessionalidade pentecostal clássica, o cara nem sabe que tem isso para defender. Eu não estou dizendo desses irmãos que são fervorosos, piedosos e que estão dentro de um cenário enganoso sem perceber. Demora para mudar isso, demora para transformar essa mentalidade, mas a maioria dessas igrejas que já nascem neopentecostais, é que eu não conheço todas, por isso que eu estou falando a maioria, mas eu podia até afirmar todas, mas como eu não conheço, a maioria delas, boa parte, tem um intuito: beneficiar-se a si mesmo, o líder. É ganhar, é manipular, controlar, interferir. Até chamam isso de discipular, a maioria das vezes. Vem cá que eu vou te discipular. Na verdade, vem aqui que eu vou controlar a tua vida. Você vai acordar de manhã e vai me ligar para perguntar se eu posso vestir azul. Pergunte ao Espírito. Poder do Espírito, isso eu posso afirmar biblicamente, categoricamente. Se você acredita, é pentecostal, acredita num revestimento do poder do Espírito, ele tem um propósito: é anunciar as boas novas de Cristo. Anunciar que Jesus está reconciliando o homem consigo mesmo, através da sua graça. Bom demais, hein? Foi bom demais conversar com você. Renan, fala um pouquinho da sua igreja, fala um pouquinho da sua vida como pastor, rapidinho pro pessoal, e agradece aí também os ouvintes, não, os espectadores. A minha igreja, como pastor local, também não é tão grande, então dá para agradecer rápido. Legal. Nós estamos 4 anos estabelecidos, nós servimos lá em outra instituição maior, aí nós acabamos, por questões teológicas, mas na paz, nos desvinculando, seguindo em frente. Hoje nós estamos lá, uma igreja na Parada Pinto, na Zona Norte, aqui perto. Nós estamos... É aqui do lado, aqui mesmo. Dá uns 10 minutos. 10 minutos. Nós somos de confissão pentecostal clássica. Nós acreditamos na continuidade dos dons, no enchimento pelo poder do Espírito. Mas lá nesse encarte que eu disse, de recepção, está escrito que nós rejeitamos veementemente as excrescências religiosas, o abuso religioso. Isso a gente rejeita lá categoricamente. Nós estamos tentando, se esforçando muito para tratar a Bíblia como ela merece, para transmitir uma mensagem genuína, e se nós não o fizermos, não é por falta de esforço, talvez por falta de capacidade, e a gente vai tentar melhorar todos os dias. Legal. Mas o que a gente não fizer, eu sempre falo para os meus líderes, eu falo, se você me vê saindo da Bíblia, pelo amor de Deus, interfira na igreja, porque lá não é episcopal, né? Lá, ao contrário de muitas igrejas tradicionais, pentecostais, lá é congregacional, eu falo assim, interfiram em mim, intervenham e cuidem da minha alma. Não me deixem administrar a igreja e não me deixem apostatar da fé. Cuidem do meu coração, mas não me deixem tocar um rebanho sem uma proposta cristocêntrica. Que legal, que legal. Seu Renan, que alegria te receber aqui. Foi um prazer mesmo, nós discutimos isso aqui. Tinha muitas perguntas ainda a serem feitas. Tem muito assunto. Mas foi maravilhoso, eu acho que esclareceu. E você, de que igreja que você é, hein? Coloca aqui embaixo. E o que define também não é a data que a sua igreja foi aberta, viu? Se ela é neopentecostal ou não. Eu brigava com isso no seminário, o pessoal, não, todo que nasceu depois dos 90, igreja que surgiu depois dos anos 90, é neopentecostal. Não, é tradição que você adota, né? A perspectiva teológica que você adota. Sim, mas no seminário eles queriam categorizar, e aí eu batia firme lá e o pessoal... No seminário o pessoal falava, ou você vai continuar estudando teologia ou vai continuar pentecostal. Hoje eu continuo estudando teologia e continuo pentecostal. Hoje eu fiz o MBA há uns 2 anos atrás e a visão mudou muito. É outra conversa, o seminário dialoga muito melhor hoje com tudo, com todas as vertentes. Hoje nossas diferenças são muito secundárias. Entendeu-se isso. Chegou-se a esse decreto, esse veredito, a esse entendimento. As diferenças são secundárias e o que nos une é primário e primordial. Primordial, Primário e primordial.
Deixa a sua igreja aí nos comentários que vai ser bem legal. E uma mensagem que você queira, alguma pergunta também, que a gente pode responder. Vamos marcar uma parte 2? Vamos, pode mandar uma reclamação também. Pode mandar. Vai lá também visitar a igreja do Renan, pastor Renan, eu chamo de Renan pela amizade. E a gente deixa o endereço da igreja também aqui. Se chegar lá, pode falar Renan também. Já me chamaram de coisa pior. Já sim. E aqui, nós estamos gravando hoje aqui na Igreja da Restauração. Minha igreja tem um culto aqui todos os domingos às 18 horas. Você pode comparecer aqui também. Obrigado, Renan. Junto, obrigado. Tamo together aí. Vamos nessa caminhada aí. Beleza. Junto e, irmãos, os reformados, os pentecostais, enfim. Um dia nós nos veremos na eternidade. Ou porque fomos predestinados ou porque escolhemos, mas nós nos veremos na eternidade. Nos veremos, pode ter certeza. Essa que é o que mais importa. Está terminando agora mais um Godcast. Valeu, Lucas, pelo apoio. Mais uma vez, obrigado, seu gente. podcast cristão fica por aqui. Tchau e até mais. Valeu.